Professor Rodrigo aqui falando com vocês. Eu resolvi gravar umas videoaulas aí para ajudar vocês no dia a dia das atividades. A gente sabe que nada substitui as aulas presenciais, o professor conversando com vocês, interagindo, mas ficaria muito difícil se a gente tentasse juntar todo mundo com as suas particularidades aí numa videochamada. Então eu vou tentar conversar um pouco com vocês e não vou aparecer porque vocês já estão acostumados com a minha cara, e mais importante que mostrar que conversar, que vocês me verem, é o conteúdo da atividade. Então priorizei aí deixar umas informações para vocês na tela e ajudar vocês a entender melhor essa matéria para depois poder fazer as avaliações que vão seguir, tá certo? E as atividades que a gente vai seguir. A gente vai começar a falar sobre fluxo de energia nos seres vivos. Na verdade, a gente já começou a fazer isso presencialmente, quando falou da fotossíntese, né? O Sol é a fonte de energia para todos os seres vivos, por quê? Porque a luz do Sol é incorporada através da fotossíntese e vira energia química, que é a energia que está no alimento. Então, o Sol é fonte de energia para a fotossíntese, essa energia é transformada em energia química, ela é colocada no alimento, né, incorporada dentro desse alimento e é transferida para os seres vivos de acordo com conforme eles vão se alimentando, tá? Para manter os seres vivos vivos. Lembra que o ser vivo é uma máquina biológica. Toda máquina precisa de energia. No nosso caso, a gente precisa da energia química, que é a energia contida no alimento. A gente já conversou um pouco sobre isso. A maior quantidade de energia está nos produtores. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por incorporar, por produzir essa energia, né, transformar essa energia, não exatamente produzir, eles vão ficar com a maior parte dessa energia. O resto vai ser transferido para os outros através das cadeias alimentares, que já vai para o item seguinte. À medida em que nos afastamos do produtor, o nível energético vai diminuindo. Vai diminuindo por quê? Porque os seres vivos consomem energia para se manter vivos. Eles precisam ficar vivos e para isso eles precisam de energia. Qual é a forma que a gente mais usa energia no nosso dia a dia? A respiração. A respiração é um processo também que a gente já conversou, no qual a energia fica disponível para o ser vivo se manter vivo. Não dá para ficar vivo sem energia. As células precisam de energia para se manter vivas. Tá? À medida em que nos afastamos do produtor, o nível energético vai diminuindo. É também meio lógico para vocês, porque quanto mais longe eu estou do produtor, menos energia dele vai chegar. A gente já vai ver isso um pouquinho melhor daqui a pouco quando falar das pirâmides, mas todo mundo vai pegar energia, vai consumir um pouquinho e vai passar o que sobrou para o próximo. Então sempre vai sobrar menos do que tinha para o anterior. A energia que sai dos seres vivos não é reaproveitada. Cuidado aí com a palavra sair, pode ser uma pegadinha se for uma questão, porque sair não necessariamente é a ideia daí. Ela pode ser gasta ou pode ser perdida, certo? Como ela pode ser gasta? Na respiração, na produção de calor, em outros fatores no crescimento, produção de novas células, e aonde ele pode ser perdido? No resto do alimento, nas fezes, na urina, isso pode ser perdido, tá? E o fluxo de energia ele é unidirecional, quer dizer que ele anda de uma única direção. Ele vai do produtor, vai passar pelos consumidores até chegar nos decompositores, que retiram energia de praticamente todo o processo, de todos os seres vivos. Essa imagem acho que dá para... Ela é meio confusa à primeira vista, mas ela ajuda a gente a enxergar. Reparem na respiração, o tamanho dela no esquema, o que significa que ela é uma das formas de maior gasto energético. Reparem que tem o Sol alimentando a fotossíntese, a entrada de energia, e temos os decompositores retirando a energia de todos os seres vivos, independente se ele é produtor ou consumidor. Tá joia? Já nas pirâmides ecológicas, elas vão ser uma representação dessa história, de tudo que está acontecendo aí nessas cadeias alimentares, nas teias alimentares. Para quem não se lembra, cadeia alimentar é a sequência onde os seres vivos se alimentam.
E teia alimentar é um conjunto de várias cadeias. Tá? Vai falar nessas pirâmides que elas são representações dos níveis tróficos. O que é um nível trófico? Nível trófico é o lugar que o ser vivo ocupa na cadeia alimentar. Então, se ele é o produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, se ele é o decompositor, isso são níveis tróficos. Vai mostrar quem ele é e quanto de alguma coisa ele tem. Tá? Os degraus da pirâmide sempre vão representar quantidades. A largura desse degrau representa sempre quantidade. Aqui tem um exemplo. É uma pirâmide de biomassa, que é a quantidade de energia que os seres vivos acumulam. No caso dos produtores, aí que seria grama, 10.000 gramas de massa acumulada. Que passa para o gafanhoto, que é o consumidor primário, só 1.000. Geralmente o número é parecido com esse, uns 10%. Passa só para o nível trófico seguinte. O sapo que vai comer o gafanhoto é o consumidor secundário. Para ele vai ficar só 100 gramas das 10.000 lá que o produtor tinha consumido. E por último viria uma ave, pode ser um gavião, tá meio turvo aí, mas dá para enxergar, que pegaria o sapo, se alimentaria dele, seria um consumidor terciário e que pegaria só 10 gramas de tudo que o produtor acumulou. Tá certo? Vamos lá para o próximo. A gente tem vários tipos de pirâmide, mas na verdade elas representam coisas muito parecidas. Tá? O primeiro tipo de pirâmide é de número. Número é bem simples. Representa a quantidade de indivíduos. Quantos indivíduos tem num determinado local, num determinado ecossistema. Tá? Então aqui você tem um exemplo: 1.000 árvores para 300 insetos e para 25 aves. O número vai diminuindo porque o alimento vai acabando. Então, sempre você tem que ter mais produtor do que consumidores, porque senão vai faltar alimento para eles. Nós temos a pirâmide de massa. De massa é a quantidade de moléculas orgânicas que o ser vivo consegue acumular, de massa mesmo. Né? Aí seja em carboidrato, em proteína, em lipídio, não importa. Quanto ele está acumulando. Se o produtor, todos os produtores acumulam 10 toneladas de massa, o consumidor primário vai acumular 1 tonelada, por exemplo, e nesse caso o consumidor secundário já acumularia só 100 kg de massa. De 10 toneladas, elas foram sendo consumidas até chegar a essa medida aí em quilos, de 100 quilos. A pirâmide de energia, ela tem uma relação direta com a pirâmide de massa, porque a massa gera energia. A quantidade de massa gera energia. A gente já viu que o número de moléculas que a gente se alimenta, elas vão ser convertidas em energia. Então, tudo que eu tenho acumulado pode se tornar energia. Então, são apenas formas diferentes de fazer uma medida muito parecida. Tá? Se for em quilos, nós estamos trabalhando com massa. Se for em joules, quilojoules, caloria, a gente está trabalhando com energia. Tá certo? Mas a ideia é a mesma. Ó. O produtor com 1.000 quilocalorias, o consumidor primário com 100, o primário com 100, o secundário com 10 e assim por diante. Podem haver pirâmides que estão invertidas. Por que essas pirâmides elas vão ser invertidas? Porque elas vão representar uma relação que é um pouco diferente das outras. Tá? No caso dos ambientes marinhos, por exemplo, você tem lá o zooplâncton e o fitoplâncton que vocês já pesquisaram o que era. Né? Você tem uma quantidade menor de produtores do fitoplâncton do que de zooplâncton, que são animais microscópicos. Por quê? Porque os zooplâncton não se alimentam somente do fitoplâncton, eles podem se alimentar entre si também. Então existem zooplâncton que são carnívoros, outros que são herbívoros. Então você vai ter uma quantidade maior de indivíduos consumidores nesse caso do que de produtores, tá? E no caso você pode ter uma pirâmide invertida também quando tem um exemplo de parasita.
uma pessoa, aqui tem um exemplo de árvores e protozoários, mas eu vou tentar um exemplo mais simples ainda. Uma pessoa pode ter dezenas de bactérias lá dentro dela, milhares de bactérias lá dentro dela. Então é um hospedeiro para milhares de consumidores que seriam os parasitas. Tá certo? Acho que é meio por aí. Vocês precisam lembrar um pouco de que isso tem uma conexão direta com o que a gente já conversou em sala. Com aquela questão da fotossíntese, do que a questão de que um ser vivo vai se alimentar do outro. Tudo que a gente está falando está se conectando. Tá? Tentem buscar essa conexão e achar onde você tem que... até onde você tem que chegar para que fique melhor. Tá certo? Eu deixei o meu e-mail aí no comecinho da apresentação. Se vocês tiverem dúvida, qualquer necessidade, entre em contato, troca uma ideia para a gente poder ajudar vocês a passar melhor por essa fase. Tá certo? E ajudar vocês a aprenderem melhor. Não se esqueçam de se cuidar, de cuidar das pessoas que vocês amam e de fazer as atividades, gente. Tem muita gente que não está fazendo atividade e isso vai ter implicação depois quando a gente tiver que voltar. Tá? Então vamos tentar resolver isso aqui a partir de agora, entregar o que der e fazer o melhor que der na medida do possível. Tá? Ajudem os colegas de vocês que vocês sabem que tem dificuldade, que estão com algum tipo de dificuldade e contem comigo porque vocês precisarem. Tá certo? Entrem em contato aí